para mim Provérbios 17, versículo 9. King James. Você tem NTLHARRS, então bota essa aí. Gente, hoje à tarde, quando eu estava em casa, o diácono Dudu falou assim: pai, a mensagem de hoje tem tema? Eu falei: tem, Dudu. Aí eu nem lembro o que foi que eu botei. Não permita que as suas emoções virem depósito de lixo. Foi isso, não foi? Eu já nem lembro mais. Mas a grande verdade é que se eu pudesse intitular essa mensagem de hoje, eu daria um tema assim: prontos a perdoar. Rapaz, essas crianças crescerem. Misericórdia. Prontos a perdoar. Gente, presta bem atenção. Quando o assunto é perdão, às vezes a gente torce um pouco o nariz, a gente torce o beiço, a sobrancelha meio que muda de posição, Felipe, porque é um negócio estranho. Perdoar vai muito além de você esquecer aquilo que aconteceu. Eu costumo acreditar, Lonzinho, que perdoar não é somente esquecer o que aconteceu. Perdoar é você passar a ter um novo sentimento em relação ao que aconteceu. E o livro de Provérbios, Gil, você não botou esse negócio não? É só para escrever isso aí? É para botar o texto, neguinho. Aí. É isso mesmo. E presta bem atenção, gente. É uma palavra muito boa que Deus vai liberar para nós hoje, é uma palavra inteligente. E com certeza vai trazer um nível de cura emocional muito grande para você, para mim. Provérbios capítulo 7, versículo 9 fala assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu vou repetir: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Feche os olhos só um pouquinho. Amigo Espírito Santo, nessa noite nós clamamos pela capacitação que vem dos céus sobre nós. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste, se revele a nós, para que nós possamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Eu aprendi que nós somos reprodutores daquilo que ouvimos. Mas nessa noite que nós não sejamos apenas reprodutores daquilo que vamos ouvir, mas também de tudo aquilo que vamos entender. E que haja um nível de cura, que haja um nível de libertação emocional, que as cadeias emocionais se abram nessa noite, que os grilhões emocionais sejam rompidos, e que a sua igreja avance em um novo nível espiritual, emocional, físico, familiar, conjugal, financeiro, profissional, em todos os níveis. Eu profetizo a libertação e a cura sobre a tua igreja em nome de Jesus. Presta bem atenção. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu queria que você entendesse algo muito, muito bacana. Se você não aprender a partir de hoje a lidar com as ofensas e com o comportamento negativo das pessoas, presta bem atenção, se eu e você não aprendermos, Diaconisa Camille, não aprendermos, Renê, a lidar com as ofensas sofridas, com o comportamento negativo das pessoas em relação a nós, Fabinho, nós corremos o risco de sermos contaminados por elas. Fato. Então eu vou repetir: se eu não aprender a lidar com as ofensas sofridas, com o comportamento negativo das pessoas em relação a mim, eu corro o risco de automaticamente ser contaminado por essas atitudes e por essas ofensas. Só que tem um porém: se eu automaticamente absorvo esse comportamento, se eu absorvo essas ofensas,
eu não serei capaz de perdoar. E como eu falei aqui, perdoar não é somente jogar no mar do esquecimento. Não, isso é fácil. Isso não é perdoar, isso é amnésia. Perdoar não é somente, Pri, esquecer o que aconteceu. É você ter um novo... Priscila, é uma honra ter você aqui. Perdoar não é somente esquecer. Perdoar é você passar a ter um novo sentimento, um novo pensamento em relação ao acontecido. E quem não perdoa vive um inferno. Quando eu li essa passagem aqui, eu consegui absorver isso. Quem não perdoa, quem não é capaz de perdoar, essa pessoa vive um inferno, Diácono Nil. Interessante, pastor André, que eu já vi pessoas falando assim, eu acho que eu já cheguei a falar isso algumas vezes atrás, assim, se isso acontecesse comigo, Diácono Gil, meu filho, o negócio ia ser diferente. Já pensou isso, negócio? Já pensou isso, Vinícius? Não, que se fosse comigo, meu filho, eu não perdoaria nunca. Dudu, você já pensou isso alguma vez? Não, porque se isso fosse comigo... Não, Tiago, nós é brabo. Só que tem um porém, quando eu falo assim, se isso fosse comigo, eu nunca perdoaria, automaticamente você está chamando a existência para você a mesma situação. Não é misticismo não, tá, querido? É porque as suas palavras têm poder. E aí, quando eu li esse negócio aqui, eu fiquei pensando assim, bom, se eu não perdoo uma ofensa, automaticamente eu fico relembrando a ofensa que eu sofri. Se eu relembro, eu trago à tona aquela situação, seu Rubens, que eu vivi lá atrás, que não foi legal para mim, e a todo tempo aquele negócio vai dormir comigo, acordar comigo, vai no banheiro dar uma barrigada comigo, vai na cozinha comer comigo, quando eu for passear no parque com a mulher, o negócio vai comigo. Por quê? Porque a todo tempo eu vou estar remoendo, Marcelo, aquela situação aparentemente imperdoável. Só que eu quero que você entenda algo muito grande. Se você não perdoa, somente você passa pelo mesmo sofrimento diariamente. Eu não perdoei você. De repente a pessoa a quem você não perdoou está cagando para você. Eu não pode falar isso. Jesus, meus lábios são pesados. Eu não estou pregando na favela, eu não estou pregando, eu estou na igreja, falando com os irmãos. De repente a pessoa que você não perdoou, ela não está se importando com você. Ela não está se preocupando com o que você pensa. Não é um termo mais maximizado, né? O negócio de estar cagando é feio pra caramba. Não pode. Porém, querido, eu quero que você entenda algo muito grande. Quando você não perdoa, Isa, você corre o risco de permitir que esses sentimentos te assolem diariamente. É permitir com que a pessoa que nos feriu nos fira novamente, porém todos os dias. E aí eu entro num nível de ressentimento. E ressentir significa sentir várias vezes. Só que, quem já viu a Globo, eu costumo dizer o seguinte, querido. Você quer ter um nível de qualidade de vida melhor, sai da televisão, tia Neuza. Mas eu até ri. Eu anotei esse negócio aqui. Quem já viu na Globo, vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo, né? Isso aí. Só que, quando você não perdoa e você fica ressentido e você fica relembrando o que aconteceu, vem um flashback que traz de volta o que não vale a pena ver de novo. E sabe quem é que sofre? Você, querido. E aí o que acontece? Quando eu não perdoo, automaticamente eu começo a ficar ressentido. O meu ressentimento se transforma em amargura. A amargura se transforma em ódio. O ódio
faz com que eu comece a planejar o mal a quem me ofendeu. E quando eu começo a planejar o mal a quem me ofendeu, automaticamente a maldade rouba do meu coração a bondade que me faz uma pessoa feliz. Conseguiu entender, sim ou não? Eu vou repetir: se você não perdoa, você se torna uma pessoa ressentida. O ressentimento se torna em amargura. A amargura se torna ódio. O ódio te faz planejar o mal contra quem te ofendeu. Ah, rapaz, esse menino, ele mexeu no meu pudim. Geralmente quem pensa assim são os gordinhos, né? Ele mexeu no meu frango aqui, mexeu no meu frango. Ah, eu vou botar pimenta quando ele vier pegar. Não mexe na comida do gordo que você arruma um problema. Ah, ele mordeu meu quibe, pegou minha coxinha. Ah, eu vou me vingar. Ei, quando você planeja o mal, a maldade rouba a pureza do seu coração, e você se torna tão quanto a pessoa a quem você julga. Essa noite eu e você sairemos aqui perdoando a todos que nos feriram, tá bom? Quando eu não perdoo, automaticamente a causa imperdoável fica gravada aqui, ó, no meu córtex frontal. Aqui, ó, na memória. E aí, sabe o que acontece, querido? Causa um trauma, lesiona a sua memória, e você não consegue pensar em outra coisa. Por quê? Porque a ofensa, o trauma, a atitude que você sofreu foi tão grave, que você não foi capaz de perdoar na hora. O córtex frontal, ele memoriza aqui. E aí todos os dias, quando ela libera doses de dopamina, aquilo vem instantaneamente. Instantaneamente aqueles pensamentos, aqueles sentimentos voltam a te assolar. E aí foi aonde eu coloquei no post lá: não faça das suas emoções um depósito de lixo. O que são emoções? Vou falar agora psicanaliticamente. Emoções são reações morais. Emoção é a sua reação mediante a ação sofrida. Eu conheço muitos homens de Deus que dizem assim: pelas nossas ações se reconhece um homem de Deus. Negativo. São as reações que demonstram de fato quem nós somos. Nunca serão as nossas ações que vão dizer se somos homens ou mulheres de Deus, mas as nossas reações em relação ao que sofremos é o que vai dizer, Gil, quem somos nós. Então preste bem atenção: não permita que as suas emoções, ou seja, as suas reações morais, moral é um conjunto de hábitos adquirido desde o princípio. Nós somos formados por moral. Olha os alunos aí, ó. Olha, vocês tiveram essa aula aí, hein? Moral, caráter, reputação. Moral é um conjunto de princípios que são aprendidos desde a infância. O caráter é uma característica que você possui baseado no ambiente frequentado. E eu costumo dizer que o ambiente que nós frequentamos revela aquilo que nós procuramos. E reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito lá fora. Mas deixa eu te dar uma dica de qualidade de vida, de saúde. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Porque a reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Agora o caráter é aquilo que você manifesta quando ninguém está te vendo. E eu costumo dizer que não existe segredo na alma que a nossa conduta não revele. Não permita que as suas emoções sejam um depósito de lixo para a sua vida. Sabe, queridos? E aí eu escrevi uma coisa assim: os fracos, eles odeiam. Os fortes, Luiz Paulo, eles amam. Os fracos constroem muros.
Os fortes constroem pontes. Os fracos ofendem, mas os fortes perdoam. Se você não é capaz de perdoar, querido, você é um fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ai, mas é porque você não sabe a ofensa que eu recebi. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Perdoa não, bobinho, quem adoece é você. Você está entendendo? Eu conheço crente velho de igreja que faz questão de bater no peito e dizer que faz jejum, eu leio Bíblia, eu oro, mas não é capaz de perdoar, irmão. Então você está invalidando tudo. Aquilo que você faz não é maior nem mais forte do que aquilo que você é. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. E eu já falei aqui há um tempo atrás sobre amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, presta bem atenção. Quando eu li esse provérbio aqui, eu fiquei pensando o seguinte: se eu não amo, se eu não perdoo. Você pode voltar lá, por favor? Provérbio 17, versículo 9. Gil Pererê. Está de touca igual um negócio aí. Assim você vai assustar os irmãos, hein, filho? Presta bem atenção. Quando eu li isso aqui, eu entendi o seguinte: se eu não amo, se eu não perdoo, eu trago para dentro das minhas emoções lixos emocionais. E aí, eu me torno prisioneiro de mim mesmo. Mas eu entendi que somente eu sou capaz de me tornar uma pessoa livre. Existem pessoas que estão aprisionadas a sentimentos, a emoções, a atitudes passadas. Elas não são capazes de romper em nada, mesmo quando a Bíblia diz que há uma porta aberta. Por quê? Porque dentro dela ela não é uma pessoa bem resolvida. A neurociência comprova, eu e você só seremos capazes de reproduzir ao nosso redor aquilo que acreditamos ser verdade dentro de nós mesmos. Então esqueça, você não irá produzir nada ao seu redor, enquanto você aqui dentro não for resolvido. Eu conheço muitos amigos, homens que verdadeiramente são homens e mulheres de Deus, que querem ganhar a Europa, querem ganhar a Ásia, querem ganhar, eu já não lembro mais o nome dos continentes, mas eles querem ganhar o planeta, Capitão Planeta! Mas o desgraçado não ganhou ele mesmo. Ele não é bem, Nath, ele não é bem resolvido. E aí quando eu li isso aqui, eu entendi o seguinte, querido: somente eu e você somos responsáveis pela nossa liberdade. Jesus, ele foi o único escravizado e mutilado, mas ele era livre. Jesus, ele foi esculachado, ele foi traído, mas você sabe como que ele tratou Judas? Amigo. Eu não sei, quando eu estiver com Jesus, eu vou falar assim: Jesus, foi ali que surgiu aquele amigo da onça? Porque Jesus falou assim: amigo, para que vieste? Jesus, ele era tão bem resolvido em si mesmo, que ele chamou o traidor de amigo. Gente, e os algozes, os carrascos, e aqueles caras que... Ô, Mingutinha, você está aí, meu amor? Cris. E os carrascos, Jesus os tratou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, eu e você tiramos tanta onda, dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, mas só quando nos convém? Se eu e você somos imagem e semelhança de Jesus, nós temos que nos mover como Jesus se movia. Por isso que eu já disse aqui nessa igreja, quando Deus resolveu formar o homem, ele disse que nos formaria a sua imagem conforme a sua semelhança. Imagem significa habitação. Semelhança, se mover como. Ou seja, quando Deus fez a mim e a você, ele nos fez habitação, mas também nos deu a capacidade de nos mover como ele se move. E quando eu li
essa coisa aqui, eu fiquei entendendo o seguinte: o perdão, Felipe, é uma proteção, o perdão é uma vacina que vai nos garantir estarmos imunes em relação à invasão de sentimentos destrutivos. Ficou difícil, Div? Não, né? Deu para entender? O perdão, eu fico passado quando eu vejo essas crianças que eu vi miudinho maior que eu, gente. Mas está perdoado. O perdão é uma proteção, gata. Tá bom? Você é melhor que sua mãe, em tudo. O perdão é a proteção, tia Neuza, que vai nos blindar contra os pensamentos destrutivos. Charles, quando eu não perdoo, e aí eu vou falar psicanaliticamente, tá, missionário Priscila? Quando eu não perdoo, 2 níveis de pensamentos destrutivos me invadem. O primeiro, a auto-aniquilação, e o segundo, a autocondenação. Aniquilar significa destruir totalmente. Melhor pastora que nós temos, sua beleza me encanta. Eu tenho vontade de botar essa véia em cima da geladeira e botar igual um pinguim. Essa pastora é muito linda. Botar essa véia assim em cima da geladeira, assim, ficar quietinha, assim, igual uma corujinha, assim, ó. Pastora, presta atenção. Essa senhora sabe que é amor, né? Eles estão rindo aí, mas não sabem o nosso caso é amor, né, pastora? Ah? Presta atenção. Quando eu e você não blindamos o nosso coração, quando eu e você não perdoamos, automaticamente entra em nós um sentimento de auto-aniquilação. Aniquilar significa destruir totalmente. E você sabe qual é o objetivo do seu inimigo? Fazer com que você se coloque contra si mesmo. Eu não presto para nada. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem? Nada. A minha vida é uma droga. Irmão, mas você é tão lindo. Eu não sou, eu sou feio. Olha esse cabelo. Irmão, mas você não tô não. Olha essa silhueta aqui. Você não é o que você acredita ser. Você é bem melhor do que aquilo que você pensa que é, bobinho. Você me inspira, neguinho. Você me inspira. A autoaniquilação faz com que eu e você caiamos na malha fina do inimigo, no intuito de nos autodestruirmos simplesmente pelo fato de estarmos ressentidos. Ai, por que eu nasci com 1,59 m? Eu tinha que ter nascido com 1,60 m. Ai, desgraça! Eu fico com vergonha quando alguém pergunta quanto você mede. Eu meço 1,59 m. Por que eu não nasci com 1,60 m? Droga! Tinha os cabelos tão bonitos. Tô nem aí, filho. Pergunta a minha mulher se eu sou feio ou bonito. O sorriso dela vai te dizer algumas coisas. Sai daí, perturbado. Só que tem um lance. Olha só. A autoaniquilação, eu estou falando psicanaliticamente para você entender. A autoaniquilação, ela faz parte da vida de pessoas reativas. E o que são pessoas reativas? São pessoas que se movem baseado na atitude das outras. Quem é reativo, ele espera as pessoas se moverem para que ele tenha uma reação. Por isso que eu digo, nós não seremos reconhecidos pelas ações, mas sim pelas reações. Mas existem as pessoas reativas e as pessoas proativas. Quem é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que ela se baseia nos seus princípios morais e na sua internalização, ou seja, aquilo que ela é. Por quê? Porque se eu não blindo a minha vida com o perdão, eu entro num estado de autoaniquilação e depois eu entro no estado de autocondenação. E quando você começa a se condenar,
você começa verdadeiramente a agradar o diabo. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é que você acredite nas mentiras relacionadas a si mesmo. Ih, rapaz, você foi achado no lixo. Mentira, mentira. Ih, rapaz, mas você... Rapaz, eu sou filho de criação. Esses dias o Theo falou assim, você sabe o que sai da cruza de um cavalo com a mula? Eu falei, não. Eu fiquei curioso, eu falei, não sei, menino. É uma pergunta universitária, ele falou assim, nasce um jumento. Eu falei, como assim, Theo? Ele Eu, como assim, Theo? Ele, olha só, vê papai e vê mamãe, um cavalo e uma mula. Olha quem nasceu, eu, um jumento. O Theo é o filho do pastor Tiago, aquele do contrabaixo, e a pastora Kelly que está cantando. Eu falei, rapaz, Theo, você é um menino inteligente, hein, Theo? Maximizado, hein? Agora você imagina, você fica assim, eu sou filho de uma mula com um cavalo. Quem é você, né? Eu sou um jumento. Para com isso! A autocondenação é um projeto do diabo para que você acredite nas mentiras que foram projetadas contra você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falei aqui, esse versículo, eu vou tirar essa desgraça dessa borracha. Isso aqui tá doido, tá repreendido. Falando, babando. Eu estou querendo gritar, tá um negócio me prendendo. Preste atenção, eu preciso terminar. João 3,16, como o Gil botou ali, é uma lição de Deus para nós. Você não é o que o diabo projeta a seu respeito. Você é amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu disse aqui os significados de algumas coisas. Por exemplo, crer é um verbo que ele é originário, ele é grego. O seu original grego significa pistes, que é derivado de um substantivo chamado pistel. Pistel significa comprometimento, intensidade ou entrega. Eu estou falando de crer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce. Então, se crer é um verbo pistes, derivado de um substantivo pistel, que significa comprometimento, entrega ou intensidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele se compromete, para que todo aquele que nele se entrega totalmente, para que todo aquele que tem um relacionamento intenso não pereça. Qual é o significado de perecer? Abortar. Abortar não tem nada a ver com retirar um feto de um útero materno. Abortar significa interromper abruptamente um propósito estabelecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele se compromete, para que todo aquele que nele se intensifica, para que todo aquele que nele se entregue, não aborte os propósitos estabelecidos, mas tenha a vida eterna. E eu disse aqui que vida tem alguns significados. No latim, vita, maneira de viver. No grego, bios, vida orgânica. No hebraico, zoe, qualidade de vida de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoe, a qualidade de vida de Deus. Não tem como eu e você termos a qualidade de vida de Deus eterna se não perdoarmos. E eu expliquei aqui, a vida não é eterna porque ela não tem fim. A vida só será eterna se ela tiver qualidade. Porque até o inferno é eterno. Mas por que o inferno é ruim, Val? Porque o diabo está lá? Não, porque Deus não está lá. Ontem eu fui num aniversário de uma igreja, e o pastor dessa igreja, meu amigo, eu vou até pregar lá sexta-feira, eu acho, se ele não ligar depois cancelando, porque eu falei tanta besteira lá ontem. Querido, preste atenção,
eu vou morrer pregando a verdade, porque eu prefiro pregar a verdade a comprometer a verdade, fazendo você acreditar numa mentira. A molecada estava muito no negócio de, pá, eu já cheguei como, pá, tá, dava de lado, pá. Falei, pode parar com essa palhaçada. Aí eu falei para ele, irmão, olha só, eu não vou onde eu sou convidado, eu vou onde Deus está. O inferno não é inferno porque o diabo está lá, não. O inferno é inferno porque Deus não está lá. Porque se Deus não estiver aqui, isso aqui vira um inferno também. Você não perdoa não o seu irmão para você ver, você crente, que é muito crente, a sua casa é um ambiente de adoração, se a sua vida não vira um inferno. Por quê? Porque ao invés de Deus estar lá, vai entrar a amargura, o ressentimento, o ódio. Aí vem a fofoca, aí vem a desgraceira toda. Só que eu entendi algo aqui muito intenso. Quando Deus falou isso, Ele deixou para mim uma lição tremenda, que foi Jesus, cara. E a maior expressão de amor foi o perdão. Porque Jesus estava lá todo arrebentado, cuspe na cara, agulha embaixo da unha, mordida. Jesus devia estar todo lascado. Gente, quando eu estive lá em Israel, eu vi o local onde Jesus ficou. Você está achando que o calabouço é um funil, eles botaram Jesus de cabeça para baixo ali, ó, e a cada um caco de pedra, irmão. Jesus desceu ali lascado, amarrado, para que eu e você hoje não manifestássemos aquilo que Ele morreu para manifestar. E quando eu li isso aqui, sabe, eu fiquei pensando o seguinte: eu não posso permitir que as pessoas injetem, tirem a minha paz interior, injetando mentiras, injetando ódio. Presta bem atenção, não permita que a sua paz interior seja retirada, injetando ódio na sua alma. Tem muita gente hoje que não tem paz porque está injetando ódio. Quando eu injeto ódio? Quando eu não perdoo, que aí eu fico ressentido, me torno amargurado, passo a odiar e planejar o mal a quem me feriu. Ah, mas ele vai ver, vai. E quando o ódio é um ódio santo? Meu Deus e meu Pai, aqui no secreto do meu quarto, o Senhor viu, meu Deus, o que aquele irmão falou a meu respeito. Meu Deus, eu sou um homem, se eu tenho intimidade contigo nesta terra, amanhã, meu Deus, manda anjos com espada de fogo lá, meu Deus. Olha a oração do perturbado. A minha Bíblia diz que oração contrária é igual feitiçaria, irmão. O irmão te moeu, perdoa ele. O irmão te ofendeu, perdoa ele. Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe o que eu passei. Eu não sei não, mas se você soubesse o que eu passei, meu irmão, eu e aquela negra, eu, a patroa e as crianças. E a minha filha com 14 anos agarrar no meu peito e falar: pai, se você fosse homem, você reagia. Está ali, ó, a Júlia. Pai, se você fosse homem de verdade, pai. Gente, me perdoa. Eu cheguei a ficar na dúvida. Falei: meu Deus, será que o senhor está usando minha filha? Porque todo dia ela vinha: pai, se você fosse homem mesmo. Aí eu pensava: pai, mas se você... A menina dava cabeçada na parede. Pergunta a minha mulher. Pastor Raul falava assim: calma, né, calma. Perdoa a Júlia. Eu falei: vou perdoar a Júlia, está perdoada. Eu perdoei aqueles caras que fizeram comigo. Sabe por quê? Porque eu não queria contaminar as minhas emoções com lixo. Ainda que o mundo esteja desabando lá fora, é preciso que eu tenha paz aqui dentro. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, pois sei comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem... Tá vendo como é que tem um bocado incubado aí? É
isso aí. Eu sei que a minha mulher vai falar em casa, mas eu cantei e acabou, irmão. Você não pode permitir que o seu homem íntegro, interior, se corrompa por causa das adversidades lá de fora. Sabe por quê, querido? Senão se adoece. Porque quando você entra num nível de autocondenação, você se torna uma pessoa descontente. Gil, eu preciso terminar essa mensagem. Bota ali Hebreus capítulo 13, versículo 5. Por quê? Porque quando eu e você entramos no nível de condenação, Diaconisa Vivi, eu fico uma pessoa descontente, nada me satisfaz. Você já prestou atenção que uma pessoa que ela não consegue perdoar, Márcio, ela é uma pessoa descontente? Toninho, presta atenção, a pessoa que não é capaz de perdoar, ela entra num nível de descontentamento tão intenso que nada a agrada. Não é isso, Diaconisa Célia? Não é isso? A melhor que nós temos. Isso aí. Hebreus 13, versículo 5, fala a respeito de contentamento. E eu estou falando que a pessoa que não perdoa, ela se torna uma pessoa autodestrutiva e descontente. Presta bem atenção. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Aquilo ali, quando Deus falou, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Deus está falando com pessoas descontentes. Quando eu e você entendermos que nós vivemos numa sociedade que quem tem sempre quer mais, nós vamos entender que nós vivemos numa geração que obtém cada vez mais prazer naquilo que não tem. Deus está falando a respeito do descontentamento. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Quando eu li isso aqui, queridos, Deus foi muito claro, e eu escrevi assim, se analisarmos bem, nós vivemos em uma sociedade onde quem tem sempre deseja mais do que já tem. Ou seja, é um nível de insatisfação que as pessoas que têm sempre desejam mais do que aquilo que já tem. E é interessante que quanto mais você conquista, mais insatisfeito você se torna. Por quê? Porque mais você quer. E aí é algo muito sério. Por quê? Porque você obtém cada vez mais, porém o prazer é cada vez menor em relação àquilo que você já tem. Se você é uma pessoa que não perdoa, você se torna autodestrutiva e você se autocondena, entrando num estágio de descontentamento próprio. E aí você vai querer buscar sempre mais, sabendo que você já tem. E Deus não vai lhe dar algo novo se você não aprender a valorizar aquilo que já recebeu. Eu contei há uns anos atrás, eu acho que nós estávamos lá no Âncora ainda, que eu peguei carona com um menino, e o carro dele estava um bagaço, e eu estava atrasado para ir para Macaé, mas gente, pensa num carrinho velho, parecia o carro dos Flintstones. Eu com medo de roçar o pé no chão, e eu estava de bota de segurança, macacão, estava atrasado, e ele falou, poxa pastor, eu já não aguento mais essa vida. Eu falei, rapaz, eu profetizo que Deus vai mandar um carro novo para você. Rapaz, ele deu labachúria, cantarábia, e eu falava, bota a mão no volante, que ele soltava, o carro dele não tinha folga não, era férias, o carro, ele rodava assim, ó, parecia que estava rodando a manivela para o carro dar a meia volta assim, ó. Falei, segura isso, aí passou. Aí levei um tempo sem encontrar o rapaz. Um belo dia, nós estávamos aqui num culto. Ele falou, rapaz, olha, Deus me abençoou, vamos ali para você ver o carro. Fui lá ver o carro. Rapaz, pensa numa máquina, um carro bonito. Ele, vamos embora que eu vou te levar em casa. Você veio de quê? Eu falei, eu vim de van. Então vamos embora. Estava a pé, não tinha carro. Ele me levou para o Âncora. Gente, ele falou assim, olha, eu não tirei nenhum plásticozinho ainda.
Olha o banco, gente, um calor miserável, tá aquele plástico no banco, aquele negócio esfregando. E eu falei, gente, um calor, né? Eu falei, rapaz, que isso? E eu doido para falar, mas deixei, Bento, deixei, fiquei na minha. Passou um ano, Marcelo. Eu entro no carro do cara. Vambora, né? Eu vou te dar a carona. O carro estava do mesmo jeito, aquele mesmo plástico, amarelado. Uma catinga que eu não sei quem sentou ali. O vidro, as películas do vidro, estava tudo enrugado. E ele falou assim, Enéas, está na hora de eu orar de novo, que eu preciso trocar esse carro. Eu falei, não vou trocar não, seu perturbado. Não vou orar não. Deus não vai te dar outro carro não. Ele está repreendido, está me amaldiçoando. Não estou não. Falei, você não cuidou do que Deus te deu há um ano. Você acha que Deus vai te dar algo novo? Gente, presta bem atenção. Enquanto eu e você não aprendermos a valorizar aquilo que já temos, jamais Deus nos dará algo novo. Tem gente que ora, não recebe. Por quê? Não é porque está orando errado, não. É porque enquanto você não valorizar aquilo que você já tem, Deus não vai te dar aquilo que você está buscando. A pessoa entra num nível de descontentamento tão intenso. Eu dou um exemplo para vocês. Criança cheio de brinquedo, mas vive insatisfeito. Gente, eu fui criado numa família nobre. A minha mulher está ali, ela já ouviu a minha mãe falar isso. Eu trocava meus carrinhos de controle remoto em droga na favela. E eu mesmo fazia meus carrinhos daquelas garrafinhas de água sanitária com borrachinha. Eu me amarrava em fazer caminhãozinho de lata de óleo soia com pneuzinho de Havaiana. E a minha avó ficava desesperada, porque ela me dava um carro bonito, controle remoto. E eu com 9, 10 anos gostava de, sabe, de um negócio diferente. Aí eu ia lá trocar meus brinquedos na favela. Eu parecia o Chaves. Eu vejo aí crianças cheias de brinquedos, mas insatisfeitos. Outro nível também de descontentamento são pessoas que vivem endividadas, mas sequer elas conseguem desfrutar daquilo que elas compraram e se tornaram endividados por aquilo. Isso é descontentamento, isso é coisa de pessoas frustradas. Pessoas estão hoje endividadas porque compraram muito, mas elas são tão insatisfeitas que elas nem desfrutaram ainda, elas querem comprar mais. Sabe qual é o significado da dívida? Ganância. Ganância significa desejo de possuir sempre mais. E a pessoa, ela é tão descontente consigo mesmo que ela entrou num poço de dívida e não consegue ter paz no seu coração para desfrutar daquilo que ela comprou e se tornou endividado, nem para ser um endividado feliz. Não, é sério. Gente, esse silêncio me diz que vocês estão entendendo tudo, porque ninguém deu um glória. Mas presta bem atenção, eu estou falando isso para você entender, porque eu estou falando de pessoas amarguradas que não perdoam. Porque isso tudo que eu estou te falando aqui, essas pessoas que entram num nível de dívida, num nível de amargura, elas fazem isso para provar para as outras pessoas que elas são capazes de serem felizes. Olha, o diácono Diego, ele fez isso comigo. Não, mas eu vou provar que eu estou bem. Eu vou provar que eu estou bem. Primeira coisa, vai para o Facebook e começa a postar um monte de fake news. Não é fake news? Né? Aquilo que não é verdade? A minha mulher, ela é sinistra nisso. As menininhas botam, como é que é o nome daquele negócio? A selfiezinha. Tem um diácono nosso, que esses dias nós estávamos num sítio lá no meio da roça, e ele postou, Búzios City. Cheio de galho velho ao redor dele, areia preta, e ele dizendo que estava em Bariloche. Fake news. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Presta bem atenção, cara. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus te fez único. Seja autêntico. Aí o cara, para provar para os outros que ele está feliz, estou bombando, estou com a namorada nova.
Lá vai ele com a cabeça. Você sabe o resto, né? Mas ele está de namoradinha não. Ele precisa provar que ele é feliz. Eu preciso, Marcelo, provar para minha ex que eu não estou mal, que eu estou bem. Como? Pegando as piriguetes lá fora. Para de palhaçada, rapaz. Eu quero ver o cara que é macho mesmo, que nem eu, conquistar a mesma mulher todos os dias durante 23 anos, igual eu fiz com a minha mulher ali, ó. E olha que não é fácil não, tá? Que a nega é exigente, filho. Mas eu dou meus pulos. Eu sou brabo também. Quando ela menos espera, eu estou chegando com uma surpresinha lá, que eu sou desses. O ruim é que ela que controla o dinheiro, né? E se eu peço dinheiro, ela quer saber para que é, né? Aí eu vou juntando as minhas moedinhas, ela já... Mulher assim, né? Se você não dá, ela reclama que você não deu. Se você está juntando dinheiro escondido e ela descobre o dinheiro, ela quer saber onde você vai gastar. Eu, para dar um fogão para essa mulher, eu tive que juntar 1.000 e tantos reais em moeda de R$1,50 e 25 centavos para dar um fogão para ela. Porque se eu peço dinheiro, vai parecer que é dinheiro para quê? Mas presta bem atenção, você não precisa provar nada para ninguém. Se você for capaz de perdoar, você será livre na sua alma. Entenda uma coisa, a dívida é um sinônimo de ganância, eu estou terminando. Ganância é o desejo de possuir aquilo que você não tem com intensidade. Por quê? Porque você precisa provar para alguém que você está bem. Só que tem um porém, querido. A ganância, na verdade, ela vai trazer a dívida sobre a sua vida. E a dívida é o seguinte, Gil, ela vai esvaziar hoje a dívida. Ela vai esvaziar o seu futuro para encher o seu presente. Mas qual é o contrário da dívida? É a doação. Sabe aquilo que você tem em casa que não serve mais para você? Para de juntar entulho, abençoa alguém. Quantos sapatos você tem que você não usa? Pega esse que você não usa e dá para alguém. Deus só vai te dar algo novo quando você parar de reter aquilo que não é seu. Eu me recordo que há 4 anos atrás Deus mandou pegar o carro de Daniel e dar. Daniel falou assim, né, você está doido? Eu falei, tô doido sim, tô doido. Por quê? Deus mandou eu dar o carro. Deus falou, olha, eu não vou liberar um novo enquanto você não reter. Gente, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para receber o que não pode perder. A doação é o contrário da ganância. Porque a ganância gera dívida e a dívida rouba, sabe, o seu futuro para encher o seu presente. A doação esvazia o seu presente para preencher o seu futuro. Se doe mais. Seja mais feliz, permita-se, sabe, ser mais feliz. Por quê? Porque tem gente que acha que ela entra num descontentamento tão grande que ela acha que dinheiro é qualidade de vida. Aí ela quer ter carrão. Eu conheço pessoas que têm carrão, mas andam pelas ruas aí sem rumo. Eu conheço pessoas que têm mansões, mas não têm paz dentro do lar. Eu conheço pessoas que andam de Uber e moram em kitnets e são mega prósperos e super felizes. Então o que eu queria que você entendesse nessa noite é que pessoas amarguradas, pessoas que não perdoam, elas não são capazes de curtir o pódio das suas conquistas. Por quê? Porque ela vai estar sempre focada em alcançar mais. E ela começa a invalidar aquilo que ela já recebeu. Mas eu estou tão triste, eu estou tão amargurado, que eu não sou capaz de ver diante de mim aquilo. Apóstolo, você está fazendo apologia à pobreza? Não! Eu estou querendo que você entenda, quando você libera o perdão, a sua alma se torna livre, você se torna uma pessoa satisfeita, e você consegue tirar do mínimo o máximo. Você consegue extrair do pouco muito. E quando eu li esse negócio aqui, eu quero que você entenda, quando você libera o perdão, você deixa de ser dominado pelo dinheiro, você deixa de ser uma pessoa insatisfeita, e você passa a amar mais tudo aquilo que você já possui. Você precisa valorizar mais a sua mãe, você precisa valorizar mais o seu pai, você precisa valorizar mesmo essa mulher, morre com ela, até que a morte o separe. Não está bom não, problema seu, conquista lá de novo. Você está orando para Deus levar seu marido, então você vai junto com ele, porque até que a morte o separe. Porque essa oração é oração de macumbeiro.
Ou morre os dois ou não morre ninguém então. Você não quis? Quando papai e mamãe falaram assim, rapaz, sai fora que esse menino vive na porta da escola. Ai, ele é um príncipe encantado. Aí depois casa, o príncipe vira um sapo. Sabe os meninos do louvor? Mas olha só, o que você precisa entender é se alegrar com aquilo que Deus já te deu. Quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei das pessoas ricas que querem ficar cada vez mais ricas com medo de perder o que tem. Não é assim, gente? O rico quer ficar cada vez mais rico porque ele tem medo de ficar sem nada. Se vocês olharem para mim que não tem nada, eu não tenho nem preocupação de ser rico porque eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada tendo tudo. Não tem ressentimento. Tudo bem que às vezes tem vontade de dar umas bordoadas nos caras aí, mas passa, rápido. Vontade é uma coisa que dá e passa. Quem aqui nunca teve? Quem já teve vontade de bater em alguém aqui? Fala aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem já teve? A minha vontade passou há 3 anos atrás, depois que minha sogra morreu. Quem já... Ela nem ouviu, graças a Deus. Olha, eu era doido para pegar aquela velha, rapaz. Doido para pegar aquela velha de pancada. Mas preste atenção que é algo muito sério. A nossa grandeza não consiste naquilo que nós somos iguais aos outros. A nossa grandeza consiste justamente naquilo que nos torna diferentes dos outros. Para de querer ser igual aos outros. Para de querer fazer o que o irmão faz ou ter o que o irmão tem. Sabe por quê? Deus fez você único. Deus não forma pessoas em séries. Ó, Serginho e Dani têm gêmeos. Tem Ana, Alice e Cecília. Cecília não é gêmea não, agora que vão vir os 2 menininhos. Oh, meu Deus. Ana e Alice são gêmeas. Cecília veio para dar respirada, que agora vem Abraão e Noé. Mas eu pergunto, pode perguntar para os dois ali, elas são iguais, Serginho? São iguais, Dani? Ninguém é igual, cara. Você não precisa ser igual a ninguém, Deus te fez único. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga uma amizade. A nossa grandeza não consiste naquilo que possuímos igual aos outros. A nossa grandeza consiste naquilo que nos torna diferente dos demais. Deus chamou você para uma causa nobre, e nobreza não consiste naquilo que você possui, mas naquilo que você é. Você é nobre. Eu queria que você se colocasse de pé. Apaga a luz aí, presbítero Léo. Presta bem atenção. Quando eu li esse versículo aqui, quem perdoa uma ofensa. Ó, ouça aqui, ó. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. E depois nós lemos nós lemos Hebreus capítulo 13. Eu tenho uma versão melhor para Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim, olha, contentai-vos, na versão Almeida atualizada, Hebreus 13, 5 fala assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca mais, jamais te abandonarei. Deus está falando, cara, para você aprender a se contentar com aquilo que você tem. Pare de sofrer, valorize-se mais, ame-se mais, invista-se mais. Porque Deus fez você único. Você é exclusivo. Nós não temos clones. Por mais que sejamos gêmeos. Nós temos ali, Débora, pais de gêmeos. E eles alegaram aqui: nem as gêmeas são iguais. Você é única. Você é único. Quando você chegar em casa hoje, dá uma olhadinha para aquele reflexo que está no espelho lá do seu quarto ou do seu banheiro.
Veja como esse reflexo é perfeito. Diaconisa Bruna, quando você chegar na frente do seu espelho, se o seu marido não quebrou com a feiura dele, veja como o reflexo que você emite é único, é perfeito. Faz o seguinte, quando você chegar na frente do seu espelho, dá uma piscadinha para aquele reflexo que você vai ver assim, ó. Faz assim pro reflexo que você vai ver, ó. Sabe o que é isso? Amor próprio. Qualidade de vida. O que eu queria que vocês entendessem é que Deus quer que você perdoe mais para que você tenha uma qualidade de vida. Deus quer que você avance. Sabe, eu vou terminar com uma frase e eu gostaria que você gravasse muito bem essa frase. Aquele que conquista uma vitória sobre um outro homem, ele se torna forte. Mas aquele que conquista uma vitória sobre si mesmo, ele se torna poderoso.